Fala comigo, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ricardo Alemão. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas pré-análises e palpites para esse sabadão, dia 26 de agosto. Aquela grade recheada, grade lotada do jeito que a gente gosta. Então vamos descobrir aonde que estão as melhores oportunidades e também aonde que estão as pegadinhas pra gente ficar de fora, beleza? Mano, já se inscreve aqui no canal para acompanhar esses vídeos de palpites e análises diariamente. Também deixa o like aí para fortalecer meu trabalho e me incentivar a continuar trazendo esse conteúdo todos os dias. Só clicar nesse botão aqui embaixo, não custa nada. Dito isso, sem mais enrolação, vamos pros jogos. Então vamos iniciar com o Campeonato Inglês Premier League às 8h30 da manhã, cedinho. A gente vai ter que acordar cedo para acompanhar Bournemouth e Tottenham. Tottenham que deu uma boa melhorada nessa temporada, em 2 jogos já deu para perceber, né? Conseguiu empatar por 2-2 com o Brentford fora de casa e venceu o Manchester United por 2-0 em casa, um excelente resultado. E agora vai enfrentar o Bournemouth fora também. E cara, para essa partida aqui eu gosto sim de trabalhar com a dupla chance do Tottenham, mesmo jogando fora de casa. É mais equipe que o Bournemouth, tá mais encaixado, uma proposta de jogo mais interessante e eu confio nessa dupla chance. O mercado de gols também é muito interessante, ó, mais de 2,5 bateu em 8 dos últimos 9 jogos do Tottenham e também bateu em 5 dos últimos 7 confrontos diretos contra o próprio Bournemouth. Então eu ficaria de olho numa linha de mais de 1,5 gols com essa dupla chance. Pra mim tá excelente nesse confronto aqui. Ó, vou tentar ser o mais breve possível nas análises porque tem muito jogo nesse sabadão. Na sequência, às 11 horas da manhã, já tem Arsenal e Fulham. Arsenal jogando em casa de novo, conseguiu 2 vitórias já na Premier League, né? Venceu o Forest por 2-1 e o Crystal Palace por 1-0, mesmo com uma expulsão ali, conseguiu segurar o resultado fora de casa. O Arsenal veio numa sequência de 5 vitórias, isso aqui contando também a pré-temporada, e não perdeu para o Fulham nos últimos 10 confrontos diretos. Apesar disso, uma dupla chance não vai ter odd, tá muito esmagada essa odd da vitória, e eu gosto de trabalhar um cenário de gols, tá bom? Olha só, mais de 2,5 gols bateu em 5 das últimas 6 vezes que Arsenal e Fulham se encontraram. Gosto de explorar a linha de mais de 1,5, caso você queira a linha de mais de 2,5 também vejo o valor. Esse aqui tem de ser um jogo bem aberto também para finalizações, então assim que se confirmarem as escalações, eu vou compartilhar algumas linhas de finalizações lá no meu grupo gratuito do Telegram. Imagino que vocês já estejam por lá, mas senão o link tá aqui na bio. Saca muito interessante para finalizar. Martinelli, que foi o artilheiro do Arsenal na última temporada de Premier League. Então assim que sair as escalações confirmadinho, a gente vê onde é que tá o valor. Também às 11 horas da manhã tem o confronto entre Manchester United e Nottingham Forest lá em Old Trafford, casa do Manchester United. Como eu falei pra vocês, o United que perdeu por 2-0 pro Tottenham, um resultado duro, desperdiçou algumas chances ali no primeiro tempo, mas na segunda etapa foi de fato amassado pelo Tottenham, inclusive venceu o Wolves no primeiro jogo em casa, porém foi uma vitória um pouco sofrida também. O Onana teve que fazer alguns milagres ali na defesa e agora para esse jogo vai enfrentar o Nottingham Forest, uma equipe que é bem inferior. Conseguiu vencer o Sheffield, que subiu da segunda divisão, mas perdeu pro Arsenal. E aqui não tem como fugir, eu gosto de trabalhar com essa vitória simples do Manchester United. Tá jogando em Old Trafford, é muito difícil que o United tropece e precisa somar os 3 pontos para continuar ali na briga entre os primeiros da Premier League. E gosto de trabalhar com essa vitória, inclusive o United venceu o Nottingham Forest nos últimos 9 confrontos diretos, beleza? Mercado de gols, dá para ficar de olho, mais de 2,5 bateu em 7 das últimas 9 vezes que essas equipes se enfrentaram, mas eu iria no máximo no mais de 1,5. A Premier League está iniciando, então dá para ir com cautela. E um detalhe importante também para quem quiser explorar uma cotação um pouco mais alta, olha só, das últimas 9 vitórias do United contra o Forest, 8 foram ainda no primeiro tempo. Então uma vitória no HT pode ser bem interessante também. E para finalizar o campeonato inglês, a gente tem Brighton e West Ham às 1h30 da tarde, tá? Cara, para essa partida aqui, vejo muito favoritismo pro lado do Brighton, que vai estar jogando em casa. O Brighton ganhou os últimos 3 jogos contra o West Ham e não perdeu nos últimos 12 confrontos. Isso é muita coisa, apesar disso, a odd para dupla chance ou empate nula vai estar muito esmagada. Para completar um bilhete, acho que o empate nula ali até tem como encaixar. Mas essa vitória simples também chama minha atenção. O West Ham venceu o último jogo contra o Chelsea, não imagino que consiga repetir esse feito contra o Brighton fora de casa. O Brighton é uma equipe de muita posse de bola, de muita imposição. O mercado de gols também pode ser interessante. O ambas marcam bateu em 7 das últimas 9 vezes que essas duas equipes se enfrentaram. E a gente pode ver aqui também uma tendência de over goals, né? O mais de 2,5 em 9 das últimas 10 do West Ham e em 5 das últimas 7 do Brighton. Fechou? Então, gosto de trabalhar com essa vitória simples do Brighton. Se for completar um bilhete, vai com empate anula. E o mercado de gols, o mais de 1,5, é bem interessante nesse jogo aqui também da Premier League. Agora, lá no Campeonato Espanhol, a gente tem 3 jogos aqui, mas eu acho que eu não vou trabalhar o Campeonato Espanhol nesse sábado, a não ser que apareça alguma oportunidade muito fora da curva, tá? Sevilla e Girona às 4h30 da tarde, eu vou trazer esse jogo aqui mais para alertar vocês. Tomar cuidado com o Sevilla, que empatou com o City, então você pode estar um pouco enviesado, mas se você perceber aqui, o Sevilla perdeu as 2 primeiras partidas de La Liga, tá? Por 2-1 pro Valência em casa e pro Alavés, que subiu da segunda divisão fora de casa, um jogo aqui 4-3 de muitos gols. E além disso, o
Girona vem numa boa sequência de 3 jogos sem perder, não venceu o próprio Sevilla nos últimos 3 confrontos diretos. Então, cara, para esse confronto aqui eu não gosto de trabalhar mercado de resultados, apesar do Sevilla estar jogando em casa, tá bom? Uma equipe que ainda não tá bem encaixada na temporada, não fez uma boa temporada também em 2023, apesar que venceu a Europa League, mas em La Liga terminou ali na parte de baixo da tabela. O máximo que dá para você explorar aqui é um under goals, menos de 2,5 bateu em 5 das últimas 6 vezes que elas se enfrentaram, acredito que com menos de 3,5. Agora lá na Itália a gente tem um confronto entre Milan e Torino, um confronto que costuma ser bem equilibrado, tá, para o mercado de cartões. Olha só, mais do que 4,5 cartões, bateu em 8 dos últimos 10 confrontos diretos e o menos de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 confrontos. Então a gente tem um jogo mais pegado, mais truncado. Vamos ver quem que é o árbitro dessa partida aqui. O árbitro é o Maurizio Mariani, média boa, né, de mais de 5 cartões aplicados por jogo, então acho que dá para trabalhar essa linha de mais de 4,5 cartões aqui nessa partida. E um cenário de under goals também chama minha atenção, eu iria no menos de 3,5, fechou, para dar uma margem maior de segurança. O Milan vem numa boa sequência de 3 vitórias seguidas aqui. Acredito que dá para trabalhar essa vitória simples, mas como é início de temporada, eu prefiro ficar de fora do mercado de resultados. Então, nesse jogo aqui, provavelmente eu vou explorar essa linha de cartões e um cenário de under goals. Agora lá na Bundesliga tem 2 jogos interessantes. Primeiramente o do Borussia Dortmund às 10h30 da manhã. O Borussia que vem numa sequência de 17 jogos de invencibilidade, obviamente, contando a pré-temporada também, mas é uma excelente sequência, tá? E não perdeu pro Bochum nos últimos 3 confrontos diretos. Cara, campeonato alemão, trabalhar cenário de gols. Mais de 2,5 em 8 dos últimos 10 confrontos. Ambas marcam em 9 dos últimos 10 confrontos. Como o Bochum vai estar jogando em casa, acredito que pode sair esse ambas marcam sim. E gosto também dessa linha de mais de 2,5 gols. Na Betano tem aquela linha de mais de 2,5 ou ambas marcam. É excelente para completar um bilhete. Caso a odd esteja muito esmagada, dá para você trabalhar com as linhas separadamente também. Vitória do Borussia, gosto de trabalhar, apesar que o Borussia, cara, é um time que é um pouco traiçoeiro, principalmente jogando fora de casa, mas acredito que já tente embalar aí para brigar novamente com o Bayern de Munique pela disputa da Bundesliga, né? Então, ó, já tá aqui um pouco mais abaixo, tem que encostar novamente aqui no topo, precisa vencer essa partida, fechou? E às 1h30 da tarde, na Bundesliga, a gente tem um confronto entre Mönchengladbach e Leverkusen. Cara, esse aqui é um jogo duro, tá? O Mönchengladbach vem numa sequência de 12 jogos de invencibilidade, o Leverkusen venceu os últimos 4. Como eu falei, isso aqui inclui pré-temporada também, então às vezes tem alguns amistosos, alguns jogos um pouco mais fáceis, mas não dá para menosprezar esse número, fechou? Inclusive, o Leverkusen vem numa sequência de 7 jogos de invencibilidade contra o próprio Mönchengladbach, e por conta disso, mesmo jogando fora de casa, acredito que dá para trabalhar com essa dupla chance a favor do Leverkusen. Começou aqui, ó, vencendo o Leipzig, que é uma equipe muito forte em casa, e acredito que não perca para o Mönchengladbach, apesar de ser uma equipe forte também. O Mönchengladbach não é de bobeira, e uma linha de gols no campeonato alemão também sempre cai bem. O mais de 2,5 bateu em 7 dos últimos 8 confrontos diretos, ambas marcam em 6 dos últimos 8. Aquela linha da Betano que eu falei para vocês é muito boa, mas essa linha de mais de 2,5 também dá para ficar de olho. Como o Mönchengladbach joga em casa também pode deixar seu gol, e esse ambas marcam também chega muito bem. E para finalizar no campeonato francês, vamos dar uma passada aqui rapidinho. A gente tem Marseille e Brest. Cara, para esse confronto aqui eu percebi que é bem aberto pro cenário de gols. Ambas marcam em todos os últimos 7 confrontos, mais de 2,5 em 6 dos últimos 7. Acredito que o Marseille é favorito pelo fato de estar jogando em casa, mas não sei se me chama atenção essa odd aqui da vitória, tá? Muito esmagada, de repente vale a pena levar para ao vivo. Se o Marseille estiver de fato bem, dá para pegar essa odd um pouquinho mais alta ali por volta de 1,75, 1,80. Na sequência a gente tem o jogo do PSG contra o Lens. PSG que ainda não venceu no campeonato francês, tá? 2 empates, por 0-0 e por 1-1. E o Lens não é um time bobo, cara. Foi o segundo colocado da última Ligue 1 lá na França e ficou só 1 ponto do PSG. Uma partidinha ali de diferença poderia ter levado o título francês. Então o PSG vai estar jogando em casa, a gente sabe que é muito favorito, mas ainda não dá para confiar nessa equipe do Luiz Henrique. É muito toque de bola e pouca efetividade, então não gosto de trabalhar com o mercado de resultados nesse jogo. O máximo que dá para explorar aqui também é um cenário de gols. O ambas marcam aqui, ó, em 5 dos últimos 5 confrontos diretos, em todos os últimos 5 confrontos diretos. Então acredito que o PSG, que ainda não está bem encaixado, tome um golzinho sim, e obviamente jogando dentro de casa é muito favorito, vai marcar ali pelo menos um gol. Acredito que o ambas marcam pode vir muito forte também nessa partida. Então vamos lá montar o bilhetinho desse sabadão na Premier League, campeonato inglês, logo de manhã, para já começar o dia daquela melhor forma, fechou? Vem aqui no jogo do Brighton, eu vou pegar o empate anula do Brighton. Acredito bastante que vence esse jogo, mas a gente se resguarda em caso de empate também, tem o nosso investimento reembolsado. Vou pegar a vitória do Manchester United contra o Nottingham Forest, jogando dentro de casa, precisa vencer, dar uma resposta para a torcida. E uma linha de gols também aqui no jogo entre Bournemouth e Tottenham, mais de 1,5, odds de 1,86, praticamente dobrando o nosso investimento aí. Aqui que eu vou com uma unidade da minha banca, beleza? Segue a gestão, cara, vai com uma unidade, 1 a 5% da sua banca, e é isso, fé, vamos pra cima. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam os palpites de hoje. Já se inscreve aqui que amanhã tem mais, domingão também tá coisa linda. Deixa o like, se ainda não deixou, mano, deixa o like aí, fortalece, tamo junto, vamos buscar.